Amém? Bom dia a todos, tudo bem aí? Como é que foi Natal, esse dia de festa? Tudo bem? Festejaram o Senhor Jesus, o nascimento? Aleluia. Queridos, lição 7, vamos falar sobre Salomão, um homem de oração objetiva. E por falar em oração, vamos orar. Pai de amor, ó Deus, mais uma vez entramos na Tua presença. Reivindicamos a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder sobre as nossas vidas. Senhor amado, sem Ti nada podemos fazer. Por isso vai à nossa frente, ó Pai, em cada projeto dos Teus servos, ó Senhor amado, em cada plano, ó Pai, que esteja sobre os nossos corações, que Tu, ó Senhor, esteja à frente de todos eles. Que a Tua vontade prevaleça, o Teu querer, o Teu efetuar, ó Senhor, ocorra sobre as nossas vidas, em conformidade à Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós colocamos cada mente aqui cativa a Ti. Em nome do Senhor, que nenhuma mente venha devagar, venha fugir deste momento em que estaremos aprendendo da Tua palavra. Senhor, revela-te aos Teus servos. Usa, Senhor, esta lição para falar aos corações, para fortalecer as vidas, transformar corações, dar direção ao Senhor, aos Teus servos. Em nome do Senhor Jesus, ministra poderosamente, e toda arma forjada contra as nossas vidas, nós quebramos agora no nome e no sangue de Jesus. Toda a retaliação contra os nossos entes queridos, contra as nossas vidas pessoais, nós destronamos agora em nome de Jesus, quebramos na autoridade e no sangue do Cordeiro e repreendemos o inimigo. Em nome de Jesus, inimigo, se você entrou nesse local, sai agora, em nome de Jesus. Você não tem poder, você não tem autoridade sobre este local e sobre as nossas vidas, pois fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E por isso, em nome de Jesus, declaramos a vitória em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia. A princípio, nós vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 1. Não está na revista, mas nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 1. Segunda Crônicas, capítulo 1. A partir do versículo 1 ao versículo 13. Depois, aí mesmo em 2 Crônicas, você marca capítulo 6 e capítulo 7, que nós vamos usar durante a lição. Deixa marcado aí 6 e 7, põe uma folha aí no meio, para você poder voltar no texto com rapidez. Então, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 a 13. Amém? Todos acharam? Posso ler, irmãos? Amém? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Salomão, filho do rei Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele, e ele fez dele o seu rei poderoso. O rei Salomão falou a todo Israel, os líderes de exército de 1000 e de 100, os juízes e todos os líderes políticos de Israel e os chefes de famílias. Salomão subiu com todos eles ao monte de Gibeon, onde estava o antigo tabernáculo, que Moisés, servo do Senhor, construiu enquanto eles estavam no deserto. Havia outro tabernáculo em Jerusalém, construído pelo rei Davi, para a arca de Deus, quando ele a levou a Quiriate Jearim, para lá. O altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava ali em frente ao antigo tabernáculo do Senhor em Gibeon. Então Salomão e todos os que ele havia convidado se reuniram ali para consultar ao Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 sacrifícios queimados sobre o altar de bronze no tabernáculo. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: Deus, ó Deus, o Senhor foi bondoso com o meu pai Davi,
e me colocou como rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, meu desejo é que o Senhor cumpra a promessa que fez a meu pai Davi, porque me fez rei sobre uma nação tão numerosa como o pó da terra. Peço que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para governar este povo, pois quem pode sozinho dirigir uma nação tão grande como esta? Deus respondeu: já que o seu maior desejo é ajudar o seu povo, e em vez de pedir tesouros, riqueza pessoal, honras e destruição de seus inimigos ou vida longa, pediu sabedoria e conhecimento para dirigir bem o meu povo, sobre o qual o coloquei como rei. Eu vou te dar a sabedoria e o conhecimento que você me pediu, mas também vou te dar riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve, e nenhum outro terá depois de você. Versículo 13. Então Salomão deixou o tabernáculo, desceu ao monte de Gibeon e voltou a Jerusalém para governar Israel. O versículo chave que nós vamos ler é 2 Crônicas 7,14, está na revista, um texto bem conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um texto bem conhecido nosso, nós vamos recitá-lo no final da nossa escola bíblica. Irmãos, a lição em si fala da oração que Salomão executou quando o templo de Jerusalém foi terminado. Chama-se oração de dedicação, em que ele dedica aquele templo, aquela casa, para o Senhor. Mas nós vamos começar um pouquinho antes, na verdade, estudar quem era Salomão, né? Quem foi Salomão? Quem era esse homem? Antes de nós chegarmos nesse trecho da lição. Como vocês sabem, Salomão era filho de Davi, o terceiro rei de Israel. Ele subiu ao trono com 20 anos de idade. Herdou de seu pai um reino extenso. Como ele fala aqui, diante de Deus, era um povo muito numeroso, como o pó da terra. Ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Salomão pronunciou 3.000 sentenças. Vinham todos os povos para ouvir da sua sabedoria. Era um homem sábio, porque foi-lhe dado essa condição. Eu estava lendo esse trecho e Deus me fez lembrar de Mateus 6,33. O que é mesmo Mateus 6,33? Pastor Paulo que tem de cabeça. Sem voz, né? É, 6,33. Lê para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Salomão, ele não estava preocupado com riquezas. Ele era rei. Talvez ele pensou assim: o que eu já tenho é o suficiente, mas o que me preocupa é administrar esse povo todo. Isso que me preocupa. E quando ele chega na presença de Deus e Deus faz essa pergunta maravilhosa: olha, o que você me pediu eu vou te dar. Que teste tremendo, né? Se Deus chegasse para você agora: olha, o que você me pediu eu vou te dar, o que você pediria? Irmãos, é o desejo da lâmpada. Lembra? Os 3 desejos da lâmpada diante do gênio mágico. Todo mundo tem 3 desejos que gostaria de ser atendido assim, no estalar de dedo. E Deus estava dando um desejo ao rei Salomão. O que você faria? O que você pediria? Foi um teste, irmãos, isso é um teste. Deus conhece todas as coisas. E Salomão, o que ele quis? Ele desejou uma única coisa: dirigir com sabedoria o povo de Deus.
ao que estava no coração dele. E Deus viu exatamente o que estava no coração daquele homem e atendeu a oração dele. E deu muito mais coisas. Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas. E outra tradução diz: e o resto vos serão acrescentados. Ora, Deus sabia que ele tinha suas necessidades como rei, então acrescentou, né? Se no nosso coração realmente buscar primeiramente o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Normalmente. Hoje nós corremos atrás das demais coisas. Há uma inversão nesse versículo, né? Mas essa manhã Deus nos chama a realmente buscar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Salomão organizou o país, dividiu em regiões e criou uma rede de transportes. Na desértica região do Negev, estabeleceu uma mina de cobre. À margem do Mar Morto, explorava sal. Construiu um porto em Assion-Geber, próximo a Eliat, uma cidade, para comercializar com a Arábia, Etiópia e a Índia. Era um homem de visão. Por favor, próximo. Salomão tinha um palácio em Jerusalém e uma residência de verão nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim adornado com ouro. Segundo a Bíblia, todos os copos do rei eram dourados. Irmãos, ele tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que ele não precisava contar a sua riqueza em prata, porque ele também tinha prata. Mas o ouro era tanto que ele tinha que usar aquele ouro. Então a prata ficava estocada lá, jogada no canto. Tanto ouro que ele tinha. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Está lá em 1 Reis 11:1, que nós vamos ver também em seguida, logo mais. Ele tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. 1000 mulheres. Irmãos, se você for abrir lá em 1 Reis, capítulo 11, você vai ver a história. Infelizmente foi um péssimo hábito de Salomão. Ele se perdeu por causa delas. Depois a gente volta no assunto. Mas já é difícil encontrar uma certa. Você imagina 1000. Imagina 1000. Tem gente que não tem nenhuma ainda. Imagina 1000. Complicado. Mas, só abrindo parênteses aqui, irmãos, ele fez todos esses contratos de casamento com seus vizinhos, com reinos poderosos. Por quê? Para evitar a guerra. O rei não vai atacar o seu genro, não é isso? Então foi por isso. Se fosse só isso, mas ele perdeu no final da vida, da sua velhice, ele teve alguns problemas. A atribuição de Salomão é atribuído a Salomão 1005 cânticos. Atribuem a ele também a autoria de Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão, também conhecido, e o Salmo 127. Irmãos, abre o Salmo 127 aí. É um salmo curto. Cântico de peregrinação, Salmo de Salomão. Acharam aí, queridos? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores.
Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir em altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver que enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse salmo é atribuído a ele. Se você olhar assim, o que ele fala, se você ainda consultar Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e outras situações, você realmente parece que é de Salomão. Parece que é de Salomão. Os provérbios que foram recolhidos pela tradição judaica num livro, depois canonizado como parte do Antigo Testamento, são com certeza de Salomão. Foram reunidos 31 capítulos e contém 850 versículos, livro de Provérbios. Continua. O nome Salomão deriva da palavra Shalom, que significa paz, e tem o significado de pacífico. Ele também é chamado de Gedidias pelo profeta Natan, está lá em 2 Samuel 12, 24 e 25. E no Alcorão, irmãos, ele é conhecido como Sulaimã. Ele é citado no Alcorão também. O nome dele ali é Sulaimã. Agora, vamos falar das riquezas desse homem? As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro, que equivale a cerca de 22 toneladas de ouro. Irmãos, uma tonelada tem 1000 quilos. São 22.000 quilos de ouro que se trazia por ano, de tributos, além de outras fontes que não eram do próprio povo. Irmãos, a nação de Israel foi uma nação nessa época rica, mas pagava-se muito tributo, muito mais que o brasileiro hoje. Próximo. O rei Salomão realizou uma expedição a Ofir, terra cuja localização é imprecisa. Irmãos, até hoje não se sabe onde é essa terra de Ofir, tá? Dentre as sugestões apresentadas estão o oeste da Arábia, o Cabo On, a África, a Índia e até mesmo o Peru. Nessa expedição se contou com o apoio do seu amigo rei de Tiro, Irão, que enviou-lhe marinheiros experientes. A descrição da expedição é: e vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, equivalente a 14 toneladas de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Irmãos, Ofir é tema de filme hoje, as minas perdidas do rei Salomão. Não se sabe onde é essa terra até hoje. Falou ali do Peru, mas já encontraram indícios justamente da época de Irão, moedas que usava-se na época de Irão, aqui no nosso litoral brasileiro. O negócio é antigo. Eles andaram muito, navegaram muito atrás de riquezas. A expedição, quando eles saíram de viagem, ficava 3 anos fora de casa, e quando voltaram, voltava com 14 toneladas de ouro. A coisa é grande, para você ver como realmente o pessoal fuçava. Um detalhe importante, volta só um pouquinho, Larissa. Ofir, até hoje, século 21, não se sabe onde era. Por quê? Porque não se contaram, né? Lógico, não deixaram escrito, não deixaram anotado, não tinha um mapa da mina. A coisa era muito bem guardada. Sabe quando você recebe aquela bênção que você vem esperando há muito tempo? Ou às vezes ela começa a despontar lá na frente, você está vendo a luz dela, aí você começa a abrir a boca na hora errada, começa a contar antes da hora. Ou então quando você recebe aquela bênção, irmãos, tem bênçãos
É bom testemunhar, sem dúvida, mas tem bênçãos que não é para ser testemunhada, é só sua, que não deve ser revelada. Se Salomão tivesse aberto a boca para todo mundo onde era Ofir, você acha que ele ia minerar aquilo sozinho? Então aquilo que Deus tem para a sua vida é sua, é somente sua. Você tem que ter discernimento se é para testemunhar ou não. Algumas são para testemunho, outras não. Então presta atenção, hoje é dia 28, vai ter culto de testemunhos. Então se você quer testemunhar, amém, testemunhe mesmo, mas tenha certeza que é para ser testemunho, porque às vezes não é, tá? Às vezes não é, às vezes é para guardar para você, tem isso. Então observe. Próximo. A introdução da nossa lição. Então vamos começar essa lição. Fala do templo que foi construído por Salomão com o propósito de ser de centro de oração. Qual o propósito do templo? Se tornar num centro de oração, né? Debaixo das hastas, ali nós temos ali uma figura da Arca da Aliança, onde se colocou ali as tábuas da lei de Moisés. Essa Arca da Aliança foi projetada por Deus, passada aos servos de Moisés naquela época e construída, tá? Quando Salomão vai à porta do tabernáculo, é o tabernáculo que Moisés construiu 500 anos antes, estava lá ainda, em pé. E diante desse tabernáculo, não diante da arca, que ele não podia entrar lá dentro ainda, nós temos a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E justamente ali entre os dois querubins havia uma luz. Essa luz era a presença de Deus. E do lado de fora, uma grande nuvem que ficava acima do templo, do tabernáculo. Então, debaixo das asas do querubim havia uma nuvem luminosa, o Shekinah do Senhor, a presença do Senhor no meio do seu povo. A casa de oração, como também foi conhecido, era lugar de comunicação entre Deus e o homem. Irmãos, ali que o povo de Deus esperava algo de Deus, é ali que o povo de Deus esperava uma resposta, uma direção. E no Antigo Testamento, se você for estudar o Antigo Testamento, quando o povo estava andando no deserto, ele estava seguindo uma nuvem, que era a presença de Deus. Quando a nuvem parava, o povo parava e armava acampamento e ficava ali algum tempo. Quando a nuvem começava a se mover, já sabia que tinha que se levantar acampamento e seguir, tá? Ali era por onde Deus falava com o seu povo. E agora, como é que Deus fala com o seu povo? Ele fala com você através do Espírito Santo. Ele não mora aí com você? Está dentro da sua vida? Jesus mora aí. Ele fala através do louvor, ele fala através da pregação, ele fala através dos seus profetas. Continua falando, fala de uma maneira muito mais fácil do que antigamente. Por favor, próximo. Olha aqui, nós temos ali do lado de cá, acima, o tabernáculo do Antigo Testamento, feita de peles, feita de madeira, bronze, ouro, os utensílios do tabernáculo. Do lado de cá você está vendo um esqueminha, está vendo o retângulo com uma linha tracejada? É o santo do lugar e o santo dos santos, onde ficava a arca, somente a arca, tá? E se você perceber a disposição dos utensílios do templo, forma uma cruz, tá? A entrada no átrio ali, que seria em volta do cercado, tem o altar do holocausto, onde era queimado os sacrifícios, a bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava, tá? Aí entrando para dentro do tabernáculo, no santo lugar, o castiçal de ouro, que também é chamado de menorá, a mesa da propiciação, onde tinha os pães, 12 pães simbolizando
as 12 tribos de Israel, o altar de incenso que simbolizava as orações, e depois nós temos a Arca da Aliança, que só o sacerdote entrava ali uma vez por ano, certo? Então a disposição disso forma uma cruz, né? Forma uma cruz. E o interessante, ali todos os utensílios têm seu significado, mas a menorá, que é o castiçal de ouro, é muito interessante. Aquele castiçal representa a luz, que ele ficava aceso o período inteiro, 24 horas. E sempre o sacerdote tinha que estar limpando ali para que não se apagasse. O azeite usado, a presença do Espírito Santo. Mas esse castiçal, para o nosso interesse, ele era de uma peça só, de ouro. 1 talento de ouro, que equivale a 34 quilos de ouro. Uma peça só, forjada, para fazer esse castiçal. Se você não sabe o que é forjado, você conhece a palavra fundido? Fundido, aço fundido, ferro fundido. Ferro fundido, como é que ele é feito? Você pega a matéria-prima, o ferro, o minério, e derrete ele, e vira líquido, e coloca numa forma e faz o que você quiser com ele. Você forma uma peça fundida. O forjado é totalmente diferente. São os 34 kg de ouro aquecido, mas não a ponto de derreter, ele fica mole. Depois você bate nele para chegar no formato que você quer. No caso ali, um castiçal. Então, cada batida significa o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Ele foi moído pelos nossos pecados. Esse castiçal foi feito, não foi quebrado, mas ele foi moído, ele foi batido até chegar a esse formato. Se você pudesse ver realmente o verdadeiro, você vai ver que ele não tem muito acabamento, porque foi manual o negócio. Foi manual. Mas é muito interessante. E o famoso Templo de Salomão, nós temos aqui uma maquete abaixo do Templo de Salomão, tá? E que Salomão ali, que é o objetivo da nossa lição, a oração que ele faz ali nesse local. E logo do lado nós temos a parede que sobrou do Templo de Salomão hoje, nos nossos tempos, que é o chamado Muro das Lamentações de Israel, lá em Jerusalém, né? Então ali o povo judeu chega naquele muro que fazia parte do templo e colocam as suas petições, as suas orações, são todas ali em frente a esse muro, onde o Papa recentemente esteve lá também, tá? Por favor. Mas hoje, exatamente hoje, está vendo ali aqui na parte de baixo, na foto de cima, nós temos um muro com uma outra visão, o muro de Jerusalém, o muro das lamentações, e onde era o templo de Salomão está a mesquita, chamada Mesquita de Omar, chamada também de Domo da Rocha, e nós vamos explicar o que significa tudo isso. Bom, mesquita realmente, ela não é um santuário. A mesquita está a 200 metros do santuário, tá? Domo da rocha, por que da rocha? Essa foto do centro aqui embaixo, se você tá, não sei se você está vendo com clareza, mas tem uma rocha ali no meio. Ali se diz que Maomé subiu aos céus em cima daquela rocha. E o judeu fala que ali naquela rocha Abraão ia sacrificar Isaac, tá? Então nas duas laterais nós temos umas vistas diferentes do santuário, e esse domo dourado aí, irmãos, é ouro mesmo, tá? Ela foi construída entre 685 e 691 depois de Cristo, por um califa, Abd al-Malik ibn Marwan. Construiu essa estrutura bem no lugar que seria o Templo de Salomão. Irmãos,
Essa estrutura, ela tem um significado muito importante. Esse local tem um significado muito importante para nós hoje também. Tem, porque justamente ali em que o templo vai ser reerguido, vai se começar todo o sacrifício de Israel de novo, e é ali que o anticristo vai aparecer. Tá? É ali. As 7 semanas de Daniel estão centralizadas naquele local, vamos colocar assim. Então eu deixo um alerta para vocês. Existem, como se fala, teólogos dizem que a igreja vai ser arrebatada antes dessa inauguração, antes da construção do templo, no início dos 7 anos. Como também existem teólogos que dizem que não é bem assim. De qualquer forma, o povo de Deus tem que estar preparado para tudo. Sabe aquela prova? Qual a prova que você sentia dificuldade na escola? Matemática, português, física, inglês, eu não sei. Aquela prova que, se eu tenho que passar nela. O que você faz? Você fazia? Ou faz? Estudava, né? Rachava de estudar. É aquela prova que a professora fala assim: não, vai ter prova A, B e C, para ninguém colar um do outro. Não tem chance, tem que estudar. Se não estudar, lascou. Antigamente você não passava de ano, né? Você tem que estudar para passar de ano. Então o que aconteceu? Você estudava. Aí quando vinha a prova, quem estudava de verdade ia bem. Facinho. Irmãos, é a mesma coisa. Nós não sabemos se vamos ver a construção desse templo, mas vamos nos preparar para o pior, porque se a igreja foi arrebatada antes, amém. Mas se você chegar a ver, presta atenção, se você chegar a ver esse domo aí, essa estrutura ser destruída, e começar a construir o templo de Salomão ali, se você chegar a ver isso, irmãos, olha para os lados. Se a igreja ainda está aqui, a coisa vai pegar. Você tem que estar pronto, porque o negócio vai pegar fogo. Então se prepara. Aquele ali é o nosso termômetro. Se o povo de Israel começar a levantar o templo de Salomão naquele domo ali, se aquele domo sair dali por alguma questão, por alguma bomba, por algum terremoto, eu não sei, ou mesmo for demolido por alguma razão, Jesus está às portas. Pode começar a contar o tempo. Próximo, por favor. Abre aí 2 Crônicas, capítulo 6. Pastor Paulo, lê para nós. Está contigo aí, né? Microfone ainda. 2 Crônicas, capítulo 6, de 1 a 11. Vamos ver o tempo, se vai nos ajudar. E Salomão exclamou: o Senhor disse que moraria numa nuvem escura. Na verdade, eu fiz um templo magnífico para o Senhor, um lugar que será a sua morada para sempre. Então Salomão se virou para a congregação dos israelitas que estavam ali em pé, a fim de abençoá-los, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que falou pessoalmente a meu pai Davi e que agora cumpriu a promessa feita a ele. Pois ele disse: nunca antes, desde que tirei o meu povo da terra do Egito, escolhi uma cidade das tribos de Israel como local para construir um templo, onde meu nome seja glorificado. E nunca antes escolhi um líder para o meu povo Israel. Mas agora escolhi Jerusalém como minha cidade, e Davi como meu rei de Israel, o meu povo.
Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse a ele: foi bom você ter esse desejo no coração de construir um templo para o meu nome. Porém, não será você quem irá construir o templo, mas seu filho foi escolhido para essa tarefa. Agora o Senhor fez que o havia prometido, pois eu me tornei rei de Israel no lugar de meu pai, como o Senhor havia prometido. Construí o templo e em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca da aliança feita entre o Senhor e o seu povo. Amém. Irmãos, a preocupação de Salomão foi de um pastor, como o primeiro tópico da primeira parte nos fala. Ele é Salomão, um pastor, preocupação com o bem-estar do seu povo. Convocou o povo a encontrar-se com Deus. Ele poderia fazer o templo. Vou fazer o templo, manda ver, faz o templo. Mas ele convocou o povo a um compromisso. Ele chamou o povo: olha, vou construir para que isso seja uma casa de oração, para vocês participarem, para vocês terem aonde direcionar as suas orações. Ele se preocupou, ele convocou o povo a se comprometer com essa situação, tá? E ele abençoou o seu povo. Embora o texto diz assim, e ele virou-se para abençoar o povo, ele começa a falar, a Bíblia começa a falar sobre outro assunto. Ele não diz exatamente a bênção, se ele dirigiu uma bênção específica, né? Mas me faz lembrar de Lucas 6,45. A nossa boca fala daquilo que nosso coração está cheio, né? E muitas vezes os nossos lábios nos tornam lábios de maldição, porque em vez de abençoar, amaldiçoamos. Isso mostra o que há no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. O que há dentro do nosso coração? Palavras de Deus, palavras de vida ou palavras de morte, né? Mas para isso a gente tem que ler a Bíblia, para armazenar a palavra de Deus, esconder no nosso coração as palavras do Senhor, as palavras de Deus, para que quando você abrir a sua boca, mesmo que seja num momento impensado, saia a bênção e não maldição. Porque momentos impensáveis, irmãos, nosso dia a dia é cheio, e às vezes nós não controlamos. Então é importante que nosso coração tenha palavras de bênção, para que a gente não venha se arrepender depois, tá? Então ele abençoou o seu povo, e essa responsabilidade delegada pelo Senhor, ou seja, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, foi delegado a nós também, irmãos. Nós somos luz neste mundo. Lembra do candelabro? Nós somos luz desse mundo, porque Jesus está em você, né? Sim, o nosso Deus, o Senhor Jesus é o nosso sumo pastor, mas nós temos a responsabilidade de promover o reino dos céus, como qualquer outra pessoa. E às vezes Deus confia a você pessoas, para você estar à frente, você cuidar. Às vezes é uma vida só, irmãos. Às vezes é a sua família, seus filhos. Deles podem vir grandes ministérios. Então Deus confiou a você. Então não fuja dessa responsabilidade. Não fuja dessa responsabilidade. Próximo. Ele é Salomão, intercessor. A chamada oração de dedicação do templo foi na realidade uma oração de intercessão em favor do povo, para que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que foram feitas ao Senhor neste lugar. 2 Crônicas 6,40. Irmãos, olha só, antigamente o povo precisava de um local. Por quê? Por quê o povo precisava de um local? Porque não estava na era da graça. Nós estamos na era da graça hoje. Onde você for, o Espírito Santo está com você. Mas antes não, o povo precisava de um local, precisava se ater, direcionar a sua voz, direcionar a sua visão para um local. Era o templo. Fazia parte, fortalecia a sua fé.
E a oração daquele homem foi justamente para que os ouvidos estivessem abertos, atentos os seus olhos, de quem? Do Senhor, para aquele local, para as orações que saíssem daquele local, estivessem aos olhos dele, aos ouvidos dele. Mas hoje, irmãos, hoje você ora em qualquer lugar, qualquer momento, e ele te escuta. Não é isso? Não é exatamente isso? Ele não te escuta? Lá na sua casa, no seu quarto, no carro, no trabalho. Olha como ficou tão fácil orar e interceder. É bom sim ter um momento reservado, é ótimo. Você tem que ter esse momento reservado com o Senhor. Mas qualquer situação você está na presença dele. Isso é o maravilhoso. Você está na presença dele. Próximo, por favor. Ele é Salomão, um teólogo. Ele conhecimento do assunto. Quando ele começa a orar, ele está se referindo a Davi, a história de Davi, o que Deus tinha prometido a Davi. Ele conhecia toda a história, conhecia tudo. Ele tinha conhecimento de causa. E nós? 2 Timóteo 2,15, por favor, abre lá, 2 Timóteo 2,15. Segundo Timóteo 2,15 diz assim: seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Ensina corretamente a palavra da verdade. Então você tem que ter conhecimento, irmãos. A questão da teologia, que é o estudo sobre Deus em faculdade e tudo mais, é bom também. É bom, mas não é para todos. Não todos têm acesso. Mas vou dizer para você, aquilo que nós ministramos, aquilo que nós buscamos para trazer aos irmãos, vem com muito poder do Senhor. Você pode ter certeza. Tem muito conhecimento que eu vi aqui, que eu participei, que eu também sentei nesses bancos e sento até hoje. O que nós aprendemos aqui, irmãos, olha, é uma teologia. É uma faculdade, especialmente quem vem na escola bíblica. Você vai lá para fora, em outras denominações, dá dó, mas dá dó, não é isso, Paulo? Dá muita dó, porque não conhece quase nada. Ah, irmãos, é de doer o coração, às vezes preso em coisas que não é bíblico, por falta de conhecimento. Aquela frase que me mata: ah, eu não faço porque a igreja me proíbe. Isso me mata, escutar alguém falar isso. São pessoas que não têm conhecimento e para escapar da situação liberam a palavra dessa. Então nós temos que conhecer aquilo que vivemos, irmãos. Precisamos falar corretamente a palavra de Deus, porque é uma grande responsabilidade falar o que ela diz aqui, interpretar o que ela ensina. Não é só para mim não, é para você. Porque eu não tenho o círculo de amigos que você tem, e você não tem o círculo de amigos que eu tenho. E você é responsável. Se você tem a luz, você tem que brilhar. Você tem que brilhar. Salomão sabia sobre Deus e suas ações e entendeu que Deus fala ao seu povo, e que Deus é redentor, que cumpre as suas promessas, e que é o Deus que faz aliança com o seu povo. Está em 2 Crônicas 6, de 4 a 10. Nós temos uma aliança com o Senhor. Ele tem uma aliança conosco.
Essa aliança requer parceria. Ele vai fazer se você fizer. Exatamente isso. Foi onde Salomão errou mais à frente. Próximo. Salomão era um exemplo a ser seguido. Imagine se Salomão tivesse nascido no nosso tempo. Já pensou? Com toda essa sabedoria, seria um outro apóstolo Paulo. Porém, esse é o seu tempo, agora é a sua hora de agir. E orai um pelos outros, para que sareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Irmãos, você é porta-voz, você é um embaixador do reino dos céus. Aquilo que você fala tem peso, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então cuidado com aquilo que você fala. É muito preocupante. A sua oração tem peso no mundo físico e no mundo espiritual. A oração do justo vale muito. É interessante que quando você ora, você fecha os olhos, né? A maioria fecha os olhos quando ora. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos orando por algo que não estamos vendo. Então é melhor fechar os olhos. É melhor fechar os olhos. Porque aquilo que vemos nos atrapalha. E nós temos que crer naquilo que não vemos. Então ore sim, mas feche os olhos nessa hora. Há momentos que tem que deixar um aberto, por alguma razão. Mas na maioria das vezes nós fechamos os olhos para realmente crer e fazer valer a nossa fé. Por favor, o próximo. O Deus que ouve, 2 Crônicas 6, de 12 a 21, a gente podia ler, mas não vai dar tempo, irmãos, já são 10:10. Destacamos aqui a atitude do rei. Embora empossado de autoridade à frente de seus subordinados e do seu povo, ele reconheceu a sua pequenez diante do Todo-Poderoso e se ajoelhou. Versículo 13 de 2 Crônicas 6 fala justamente isso, que Salomão se ajoelhou diante do povo, diante de Deus, e começou a orar com relação àquele local, né? O nosso corpo, irmãos, pode e deve manifestar exaltação, submissão, honra e adoração ao nosso Deus. Mas acima de tudo, antes do nosso corpo se manifestar, o nosso coração deve estar cativo a Ele. A motivação genuína é a diferença entre o joio e o trigo. Quem é joio e quem é trigo aqui? Não sabemos. Nem você sabe. Mas a motivação do nosso coração é que faz toda a diferença. A motivação de Salomão fez toda a diferença para que ele fosse abençoado e se transformasse numa referência. E nós? E nós? Por favor, próximo. Deus é o Deus que cumpre o que promete. 2 Crônicas 6, 14 e 15. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Lembra de fechar os olhos? Às vezes nos atemos às situações, ao que está ao nosso redor, situação política, situação econômica, situação da cidade, situação não sei do que, situação dos Estados Unidos, e esquecemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata. E quando Ele fala, não tem quem impeça. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós estamos debaixo das suas mãos, né? Então Ele cumpre as suas promessas, independente das circunstâncias. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, temos que ter fé. Deus é santo e Deus requer santidade dos seus servos. 2 Crônicas 6, 16 e 17. O sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que estar santificado, senão ele morreria na presença de Deus.
Hoje nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que nos santifica, nos separa para uso exclusivo de Deus. Irmão, santidade nada mais é do que separação do mundo. Você foi separado do mundo para ser uso exclusivo de Deus. Então trabalhe com Deus, para Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. Isso que deve nortear as nossas vidas. O seu objetivo é justamente ser santo. Deus é transcendente. Embora nenhum edifício possa contê-lo, somos templo do Espírito Santo. Olha que maravilha! Nos reunimos nesse local apenas para estudar, louvar e engrandecer o nosso Deus. Mas Ele não fica aqui quando nós saímos, irmãos. Ele vai conosco. Ele mora com você. Ele dirige o carro junto com você. Ele vai ao trabalho junto com você. Ele lava a louça junto com você. Amém? Ele é transcendente. Ele não está preso nesse local. Mas Ele mora com você. Faz parte da sua vida. Você é o templo de Salomão, irmãos. Você é o templo de Salomão. E os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos a esse templo, que é você. Deus é condescendente. 2 Crônicas 6, 19 e 21. Ele é misericordioso. Vamos cair não. Mas o Deus que é tão alto acima das nossas expectativas é o Deus que desce até nós e cujos olhos estão abertos de dia e de noite sobre este lugar, ou seja, sobre a sua vida. Condescendente. Ele nos entende. Ele abre as portas do seu coração para você. Ele abre um abraço para com as nossas vidas. Nós que ainda temos a centelha do pecado em nossos corações, enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Próximo. Modelo de oração de Salomão, intercessória, né? 2 Crônicas 6, 22 a 42, fala exatamente nisso. Ele atinge, irmãos, 9 situações. Vemos aqui a preocupação de Salomão pela necessidade do seu povo, que começa com a família e vai além de Israel e chega ao estrangeiro em busca do Senhor. Irmãos, quem é o estrangeiro aqui em busca do Senhor? Todos nós somos. Ninguém aqui é judeu de raiz. Nós somos o Israel espiritual. Nós somos aquele que se converteu, né? Essa oração de Salomão nos atingiu também. Ele começa pela sua família, pela família real. E quem é a família real aqui? Todos nós somos família de Cristo, não é isso? Irmãos de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, né? Então começa por nós. É você. A nossa oração de intercessão deve ser por aqueles que estão ao nosso redor, nossos irmãos em Cristo, aqueles nossos parentes que necessitam do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Foi também pelo templo, para que essa casa de Deus, para que seja a casa de Deus. Irmãos, você é o templo e nós temos que ser casa de Deus. O que o povo busca na casa de Deus? Consolo, orientação, conselho. Você está pronto para isso? Você está pronto para indicar o caminho certo àqueles que te procuram, que te buscam? Para isso tem que ter conhecimento de causa, lembra? Tem que ter conhecimento da palavra de Deus para você falar a coisa certa na hora certa. Então Salomão intercedeu por você também nesse sentido. Pelo povo que tem pecado, irmãos, pelo povo que tem pecado. Há pecado no nosso meio? Devemos interceder, confessar esse pecado. Há pecado na nação brasileira? Devemos interceder e confessar o pecado na nação brasileira.
temos que fazer a nossa parte e interceder sobre essa cidade, sobre esta nação, sobre esse estado, sobre o mundo. Quando você, mas o que eu vou orar? Irmãos, abre lá o Jornal Nacional, você já sabe o que você vai orar. Tem tanta coisa que aparece ali que precisa de oração. Tanta coisa. Jornal, revista, tem um monte. Matéria para você orar em cima, não falta. Internet, tem um monte. Pega alguma coisa dali e começa a orar, interceder pelo pecado, né, para que haja perdão. Pelo povo na tribulação, por causa do pecado e na derrota contra o inimigo. Irmãos, não é sempre que há luta que há pecado, mas existem situações em que a luta é devido ao pecado. Mais um motivo de orar. A lição, a revista fala gente que ora. Você quer motivo de oração? Está cheio. Irmãos, quem já leu aqui O Mundo Tenebroso? Já leram, né? Lembra com aquela senhorinha começa a orar, o que acontece? Tem um demônio, está com a espada na mão, de repente cai a espada da mão do demônio. Aí ele falou, tem alguém orando. Tem alguém orando. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, mas Ele se acondicionou a se mover na face da terra pela sua oração. Por isso que o diabo não quer que você ore, porque a oração de um justo tem poder, tem grande efeito. Pela chuva em tempo de seca. Irmãos, nós estamos vivendo em seca hoje. É nossa responsabilidade orar para que caia água no lugar certo. É sua obrigação, irmãos. Pelo povo em tempo de fome e praga. Fome e praga. Você pode traduzir isso em outras circunstâncias, se bem que tem muita gente passando fome, muita gente doente, né? A AIDS é uma praga. Embora hoje controlada, ela continua sendo uma praga. O ebola está assustando. Tem que se orar. Pelo estrangeiro convertido. Isso é bom. Pelo povo em tempo de guerra. Irmãos, a guerra que ele se refere era a guerra física, mas nós estamos em guerra espiritual. Não se acostume. Não pense que está tudo bem, que não está. Nós estamos em guerra espiritual. Satanás não está parado. Ele sabe que o fim dele está próximo. Ele quer levar o mais quanto puder. Nós estamos em guerra. Fique atento. Pelo que reconhece o seu pecado e volta ao Senhor. Tem tantas pessoas que já conheceram o Senhor Jesus, retrocederam e precisam de oração para retornar à casa do Senhor. São os chamados desviados, que não gostam desse nome. Eles não gostam de ser chamados de desviados, mas são desviados. Saíram do propósito, saíram do alvo principal. Próximo, está acabando. O povo estava ali junto com Salomão, buscando a Deus, e eles esperavam uma resposta, né? 2 Crônicas 7, de 1 a 22, Deus dá uma resposta. Primeiro, fogo do céu consome todo o holocausto, manifestação da presença de Deus. Depois, mais à frente, nós vemos o próprio Deus falando com Salomão. Ele consumiu o holocausto. Depois o Senhor aparece a Salomão numa noite, versículo 12 a 22. E é justamente aí, irmãos, abre lá 7, capítulo 7 de Crônicas, 2 Crônicas, que eu quero me ater onde nós começamos a falar. 7 do 12 ao 22.
Deixa eu ver se eu acho o texto que eu quero. A partir do versículo 17, Deus falando com Salomão, depois de ter confirmado as petições dele, ele fala assim, versículo 17: quanto a você, se me seguir conforme a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo às minhas leis e minhas ordens, então cuidarei para que entre seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com seu pai Davi. Mas se vocês não me seguirem e se afastarem de mim e recusarem a obedecer às minhas leis e os meus mandamentos que lhes dei, e adorarem a servirem outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra que dei a eles, e este templo será destruído, muito embora eu tenha tornado um lugar santo para mim. Olha só, Deus prometeu que faria, mas Salomão tinha a sua parte, ele tinha que fazer a sua parte, tá? Então Deus responde a Salomão com promessas que deveriam ser cumpridas caso o povo fizesse a parte dele. Na ausência da parte do povo, Deus estava desobrigado a fazer a parte dele, porém as consequências seriam drásticas, e foi o que aconteceu. Hoje só existe a muralha, o muro de lamentação. Vai. Conclusão: partindo do princípio que Salomão tinha recebido do Senhor conhecimento e sabedoria, está lá em 2 Crônicas 1, 7 a 13, para governar o povo de Deus, é fácil entender que Salomão orou e intercedeu dentro da vontade dele, por isso a sua oração foi respondida. Romanos 8, 27 diz o quê? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se você tem o Espírito de Deus e a sua palavra sagrada, ou seja, a Bíblia nas suas mãos, e você a estuda, então ore e interceda dentro da vontade de Deus. Se você for lá em 1 Reis, que fala sobre aquelas mulheres, você vai ver que Salomão sai do propósito já numa certa idade, na sua velhice, ele, para agradar as suas mulheres, começa a construir templos dos deuses delas, onde ele começa a queimar incenso e levar orações ali naquele local. Isso desagradou muito a Deus, e com isso ele rasga o reinado dele em dois. Mas a seguir, você vai ver que Israel é dividida em 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro, não com Salomão no trono, mas o seu filho já, consequência do pecado. Deus é maravilhoso, irmãos, Ele declara tudo, Ele não esconde nada. Salomão devia perpetuar, através dos seus filhos, um reinado muito poderoso, mas infelizmente ele saiu do propósito de Deus e colheu, a sua descendência colheu as consequências. Mas, irmãos, isso está aí para que você aprenda, para que você entenda que aquilo que nós fazemos tem consequência. Então, antes de fazer, estude, veja as consequências. Veja as consequências. Tá? Embora estejamos na era da graça, aquilo que nós fazemos, irmãos, vai dar fruto lá na frente, seja bom ou seja ruim, depende daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos a palavra de Deus para sermos corrigidos e viver em santidade. Então use-a e seja realmente instrumento de Deus na face da terra. Fala, irmão. Às vezes assim, a gente escuta as pessoas assim falar, cristãos falar,
que Deus está pesando a mão, que Deus não está cuidando. Não, é consequência daquilo que nós fazemos. Se nós plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas, frutos bons. Se nós plantar o mal, nós vamos colher o mal. E muitas vezes assim, a gente erra consciente. Porque a Bíblia fala assim que não vem tentação sobre nós que nós não possamos a suportar. Então é do cristão assim, que nem o irmão Ademir falou, de ler a palavra e praticar a palavra. Errei, eu errei. Assume o seu erro, mas não joga a culpa em Deus. Às vezes a gente vê pessoas jogando a culpa em Deus, que Deus não livrou, que Deus não fez isso. Mas eu fiz a minha parte para que isso não acontecesse na minha vida? Qual é a minha contribuição para que isso não acontecesse? E às vezes as pessoas erram, mas atribui a Deus. Não assume o seu erro. Culpa sempre a Deus, sempre a Deus. Que nem até outro dia no meu trabalho eu estava escutando uma pessoa ímpia falar. Ela falou assim, ó, veio uma pessoa aqui e falou tanto mal de um pastor, o pastor é de fora e a pessoa é daqui. E ela falou assim, poxa, falou assim, são crente, falar mal um do outro desse jeito, isso não tem a consequência? Eu falei, tem. Ela falou assim, eu fico até assim, pasmo de ver o cristão falar mal de cristão. Então isso é errado. Qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho de vida? Sim, erro nós vamos ter, mas nós temos que olhar para Cristo, procurar errar menos, não é verdade? A palavra está aí. É a bússola do crente. Eu vejo assim que é o alimento do crente. Se eu não alimentar da palavra, se eu não buscar a palavra de Deus, não ler a palavra de Deus, como que eu vou me desviar do mal? Se eu coloco coisas erradas diante da minha mente, até mesmo televisão. Às vezes a pessoa passa muito tempo em frente à televisão, em frente ao computador, em frente à internet, mas não gasta 2, 3 minutos lendo a palavra de Deus. Como que vai conhecer? Não tem como. E fala assim, o cristão, ele é a luz do mundo. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Se nós somos luz, nós temos que brilhar. Brilhar em meio à escuridão, não ser treva. Nós temos que ser luz verdadeiramente. Nós temos que viver aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Para as pessoas lá fora olhar para nós e falar assim, ó, realmente é pessoas diferentes. A semana passada eu fiquei decepcionada com vários cristãos que foram lá no meu trabalho. Teve pessoas que entrou lá e nem me cumprimentou. E me conhece, ficou com vergonha. Teve pessoas que foram lá que deu um mau testemunho. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí a mulher olha para mim e fala assim, Fátima, é crente. E a mulher não é cristã, é crente. Aí você fica com a cara no chão, você fala assim, meu Deus, que vergonha. Eu fiquei com vergonha, eu pedi desculpa para ela, eu falei, desculpa, eu falei assim, é uma atitude que não deveria ter. É uma atitude que não deveria ter, porque a Bíblia ensina assim. Eu falei assim, a pessoa não está seguindo a palavra de Deus, porque se seguisse, seria diferente. Então nós temos que reavaliar a nossa vida e ver onde nós estamos errando e fazer o certo. Se eu errei aqui, vou procurar fazer o certo ali. Eu errei, sim, eu errei, foi um erro meu, mas a Bíblia me ensina a fazer assim. Aí a pessoa fala, não, eu errei, mas Deus não fez nada para me livrar. Poxa vida, Deus vai ter que fazer tudo por nós? Já fez, né? Vai ter que fazer tudo, Ele já fez. Já fez. Quanto a falar mal de crente, irmãos, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas só aprender algo importante. Ore por ele, em vez de falar mal. Ore por ele. Você não conhece a vida dele, não sabe o que aconteceu. De repente você viu num momento péssimo e fica com essa imagem, fica divulgando. Então, ore por ele. É a melhor opção. Assim você também não peca. Amém? Amém. Estão todos aí já? Quem que vai ler versículo aí? Negocinho. Graças Paz. Escuta, Senhor, a minha oração. Salmo 86.
Graças e paz, igreja. Bom? Bem? Só queria pedir para quem está mais afastado se aproximar aqui do meio da igreja para frente, por favor. Sem aquela cadeira obrigatória das quartas-feiras, tá? Todo mundo aqui, inclusive a Bruna, nosso tenor lá, o Antônio. Do meio da igreja para frente aqui, ó. Você também, Isabel, Vitor, Luísa. Você que vai com a ponta? Segura essa ponta. Isso. A mensagem de hoje, da lição, falava sobre união, né, da igreja de Atos. E é todo mundo do lado de cá, assim, ó. Isso. Olha lá, olha que beleza, tá vendo? A gente está unindo, ó, sem o cordão ainda. E falando, né, que os crentes ou os cristãos que começaram a ser cristãos vendiam suas propriedades, tudo. Atos é um livro muito falado aqui, né? Sempre a gente tem ouvido falar nas pregações, e que a união fazia força na época. E a gente vai representar aqui com os meninos pelo menos a vontade deles e a nossa de unir a igreja, tá? E a Aira vai depois ler o versículo. Ó, a Aira queria que amarrasse, mas não vamos amarrar não, tá? É uma representação simples, mas é para as crianças guardarem mesmo como que a lição pode trazer a questão de união, de força e tudo mais. A igreja unida, naturalmente, é mais forte do que a desunida, certo? A própria lição falava de barbante lá na sala, mas eu sempre gosto de trazer para cá, para ter primeiro interação entre os pais, entre os irmãos, e para eles também se sentirem importantes na igreja, certo? Eu, naturalmente, antes do culto da noite, que eu creio que eu não vou dar conta de falar nada aqui nesse microfone, que é um culto de agradecimento e ação de graças, eu queria expressar assim o quanto esse ano foi importante para mim com eles na escolinha. Eles me ensinaram muito, 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 e eu queria agradecer a confiança dos pastores em entregar parte desse ministério em nome de todos os professores, né? A gente cobriu aí um pouco o déficit que a Bruna, pelas condições que ela teve que se afastar para casamento e tudo mais, e eu queria agradecer em nome de todos os professores a confiança dos pastores em entregar essas crianças, né, os futuros servos, a nossa futura geração de servidores de Deus e da Igreja Batista de Escalvado em nossas mãos. É muito gratificante, é muito bom, e é parte do que eu possa conseguir falar hoje à noite, é o agradecimento de ter eles na nossa vida. E a Taira vai falar o versículo agora, a Aira. Como é bom e agradável
que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133. Obrigado, a paz. Amém. Adultos, abre ali 2 Crônicas 7,14, está na revistinha. Amém? Todos acharam aí? Abriram? Um, dois, três. Se o meu povo Amém, queridos. Podemos assentar.